Olá, tudo bem? No livro de Jó, capítulo 1, a Bíblia fala exatamente de Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, logo nós vimos aqui, diante desse verso, um homem íntegro em um mundo corrompido pelo pecado, pela infidelidade, pela desobediência. E aí aqui nós encontramos que na terra de Uz, né, Deus faz menção de um homem cujo nome era Jó. E esse homem tinha 4 qualidades especiais relatadas por Deus. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Logo, Deus procura pessoas fiéis mesmo em meio às provações. Vivemos em um mundo onde a fidelidade a Deus é constantemente desafiada. E em Jó capítulo 1, verso 1, antes de falar das provações, a Bíblia apresenta o caráter de Jó. Isso mostra que Deus valoriza quem somos mais do que aquilo que possuímos. Quero destacar aqui, diante desse versículo, desse verso bíblico, 4 pontos importantes que estão relacionados com essas características de Jó. Primeiro, ele era íntegro. O que é ser uma pessoa íntegra? Uma pessoa íntegra significa que ter um coração sincero diante de Deus. O coração de Jó era sincero diante de Deus. Ele falava para Deus suas dificuldades, suas lutas, confessava seus pecados, sendo a mesma pessoa em público ou em particular. Jó, ele não vivia uma vida dupla. Da mesma forma que ele era em público, ele era em particular. Da mesma forma que ele falava, pensava, agia em público, em particular, ele também agia da mesma forma. Deus deseja que seu povo reflita o seu caráter. Como cristãos, entendemos que nos últimos dias Deus chama um povo para guardar seus mandamentos e permanecerem fiéis a Deus. Apocalipse 14, verso 12. Deus chama um povo a guardar os seus mandamentos e permanecer fiel a Jesus. O segundo ponto é que Jó era temente a Deus. Jó era temente a Deus. E o que significa temer a Deus? O que significa ser uma pessoa temente a Deus? Significa amá-lo, respeitá-lo e obedecer-lhe. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, disse Salomão lá em Provérbios capítulo 9, verso 10. E Jó colocava Deus em primeiro lugar e por isso a sua vida era um testemunho. Um bom testemunho. A vida de Jó. É por isso que ela ficou registrada para que nós possamos ter como exemplo o que Jó fazia, o que Jó pensava, né? Como Jó agia, né? Ele colocava Deus em primeiro lugar na sua vida e por isso ele era um testemunho vivo da presença do Senhor. A verdadeira religião não é apenas aquela que frequenta a igreja, mas ela vive diariamente em comunhão com Cristo. Ou seja, o verdadeiro cristão, ele não apenas vai à igreja, mas ele vive o evangelho que a igreja ensina. Ele pratica aquilo que ele aprende lá na igreja, então ele passa a praticar.
E essa é a religião verdadeira. Jó se desviava do mal. Terceiro ponto a se destacar aqui. Jó fazia escolhas conscientes para fugir do pecado. Ele fazia escolhas conscientes para se desviar do pecado. Muito ao contrário de muitos de nós, né? Muitas vezes nós fazemos escolhas conscientes em direção ao pecado. E Jó, ele fazia escolhas conscientes para se desviar, fugir do pecado. E não que no tempo de Jó não havia coisas para distraí-lo, se afastar do Senhor. Hoje essas coisas aumentaram, hoje nós somos cercados por muitas tentações, mas Deus nos chama a viver em santidade e Ele envia o seu Santo Espírito, né, para nos fortalecer, para dizer não ao pecado. É difícil, mas é a melhor escolha a se fazer, né? Dizer não quando as tentações vierem. Cada decisão revela a quem pertencemos. Cada decisão revela a quem pertencemos. Quarto ponto, o caráter vem antes da prova. É interessante que Deus ele apresenta o caráter de Jó antes de permitir que ele fosse provado por Satanás. As provações não criam nosso caráter, elas revelam o caráter que foi desenvolvido na comunhão com Deus. Assim como Jó permaneceu fiel, também somos chamados a permanecermos firmes até a volta de Jesus, fiéis a Deus. Jó perdeu riquezas, perdeu filhos, perdeu saúde, mas não perdeu o mais principal, que é a sua confiança em Deus. E a sua história, então, logo nos ensina que a fidelidade vale mais do que qualquer bem material. Nos últimos dias, Deus está preparando um povo semelhante a Jó, um povo íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Hoje Deus faz uma pergunta para nós. Como está o seu caráter quando ninguém está te olhando? Como tem sido os seus pensamentos, suas falas, seu modo de agir, seu olhar, seus ouvidos, o que seus ouvidos estão ouvindo? Que possamos pedir ao Senhor um caráter semelhante ao de Jó, permanecendo fiéis em todas as circunstâncias e aguardando com esperança a breve volta de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça para esse propósito.